Olá! Consumou-se o que eu havia previsto semanas atrás. 1/3 dos eleitores de Porto Alegre não compareceu para votar no primeiro turno das eleições para prefeito e vereadores. Nem mais, nem menos. Porto Alegre apresentou o maior índice de abstenções entre capitais do Brasil. Cerca de 345 mil eleitores simplesmente não compareceram para votar. Isso é ainda mais irônico porque Porto Alegre é uma cidade eminentemente de burocratas públicos. No mínimo, a metade de sua população é vinculada ao aparelho estatal público em suas 3 esferas: federal, estadual e municipal, nas administrações direta e indireta, autárquica e fundacional, e nas sociedades de economia mista, ativos ou inativos, e seus respectivos familiares diretos. É gente que trabalha ou trabalhou em secretarias estaduais, municipais, em órgãos federais, universidades, hospitais, bancos, polícias estadual, federal e municipal, juízes, procuradores, fiscais de todo tipo, policiais, conselheiros de tribunais militares, etc. É um oceano de burocratas públicos. Esses, os burocratas públicos, antes de mais ninguém, não deveriam faltar ao dever cívico da eleição, mas faltam. Há outro elemento também grave para justificar este gigantesco desinteresse pelas eleições. É a constatação pelo eleitor que a suposta fonte de poder, o cidadão, por meio de seu voto, não tem qualquer consistência. É a constatação de que legislações votadas por seus representantes podem ser anuladas por uma canetada de um togado. É a constatação de que a fonte de poder, censurada, impedida de acessar informações, está totalmente castrada e que o exercício do voto se tornou uma nulidade. É a pior das situações, quando o povo abdica de exercer o papel de constituinte do poder político na sociedade, conforme está expresso no 1º artigo da Constituição brasileira. Uma sociedade vivendo nessa condição se desmobiliza para todos os aspectos da vida civil, aí se incluindo a vida econômica. É um passo certo para o atraso. Não vão adiantar campanhas publicitárias para a convocação do eleitor para o segundo turno da eleição para prefeitos, marcada para o próximo dia 27, porque o eleitor se tornou infenso a esses truques de marketing político. Mas é importante observar outro aspecto que emerge dessas eleições. Os números do país inteiro comprovam a derrocada das esquerdas e a exposição à luz do sol das candidaturas conservadoras ou de direita. Um caso emblemático é o de São Paulo. Morei mais de 10 anos nessa cidade. Para mim, a melhor cidade do mundo. Se ainda vivesse lá, teria votado em Marina Helena, do Novo, no primeiro turno. E agora, no segundo turno, sem qualquer vacilo, votaria em Ricardo Nunes. Os paulistas jamais permitiram a existência de um governo do PT. Os paulistanos permitiram isso em 2 oportunidades, com a comunista muito lastimável Luísa Erundina e com a inqualificável socialite Marta Suplicy. São Paulo, o estado mais importante do Brasil, o estado mais rico, tem algumas características que lhe são muito próprias. Em primeiro lugar,
O paulista não vive dependendo do aparelho burocrático estatal como o porto-alegrense. O paulista é empreendedor, trabalhador, criador de riqueza e não quer proximidade de comunista que só sabe se apropriar do trabalho dos outros. Paulista quer enriquecer com seu trabalho. Comunista só quer empobrecer as pessoas para poder dominá-las com concessões de migalhas dos recursos públicos, as famosas bolsas família, sem porta de saída. Por conta dessas características próprias, os paulistas e os paulistanos cultivam a liberdade, porque significa a base para seu progresso contínuo. Sem liberdade não há desenvolvimento. O resultado do primeiro turno aponta que há uma escolha tremendamente majoritária de 2/3 do eleitorado favoravelmente a uma saída conservadora de direita para a Prefeitura de São Paulo. O comunista Guilherme Boulos, do PSOL, tem menos de 1/3 das preferências. Se lógica decidisse a eleição, já se poderia apontar a impossibilidade de uma vitória comunista na capital paulista. Mas no país em que as eleições são apuradas no escuro, sem qualquer fiscalização direta da população no processo de apuração, como determina a Constituição, tudo é possível de acontecer. Afinal, a narcotraficante ditadura genocida da Venezuela já apontou o caminho. E por falar nisto, completaram-se hoje os 365 dias, um ano, do horrível massacre perpetrado em Israel pela organização terrorista Hamas. Todo apoio a Israel. Vamos banir o terrorismo da vida da sociedade ocidental. Viva Israel! Até mais!